Os homens que alcançam o topo, que constroem impérios e acumulam riquezas, não são guiados apenas pelo desejo de luxo ou poder. Existe algo mais profundo dentro deles, algo que Jung chamaria de a busca pela totalidade psíquica, o anseio por encontrar a metade que equilibra o que está fragmentado. Ao contrário do que muitos acreditam, o milionário não escolhe uma esposa pelo brilho superficial, pela beleza passageira ou pela sensualidade efêmera. Ele busca, consciente ou inconscientemente, a mulher que carrega em si o arquétipo da completude, aquela que desperta nele não apenas desejo, mas a sensação de que o seu mundo caótico finalmente encontra uma âncora. Jung dizia que todo homem carrega dentro de si a imagem interior do feminino, chamada de ânima, e essa imagem o guia na escolha de sua parceira. O homem comum se deixa levar pela superfície, pelo corpo, pela estética. Já o homem que ascendeu, que enfrentou batalhas internas e externas para alcançar a independência e a abundância, busca uma mulher que corresponda à profundidade do seu próprio inconsciente. Ele não procura apenas companhia, mas ressonância psíquica. Ele quer alguém que represente aquilo que ainda falta nele, alguém que não apenas o admira, mas que o compreende em sua essência. E aqui está o segredo que poucos ousam revelar. A mulher que um homem poderoso escolhe não é a mais bela da multidão, mas a que sabe ativar nele a sensação de destino. Essa mulher encarna um tipo raro de energia capaz de transformar sucesso em legado, fortuna em propósito e poder em continuidade. Jung explicaria isso como a manifestação da ânima madura, um estágio em que o homem deixa de buscar a mãe idealizada, a jovem sedutora ou a musa inatingível, e passa a buscar a mulher que representa equilíbrio, profundidade, ordem e até espiritualidade. É por isso que tantos homens de sucesso recusam relacionamentos baseados apenas em prazer momentâneo. Eles sabem, consciente ou inconscientemente, que uma escolha errada pode destruir tudo o que construíram. O milionário, mais do que qualquer outro, entende que sua maior vulnerabilidade não está nos negócios, nem na política, nem na competição. Sua maior vulnerabilidade está na intimidade. A mulher que ele coloca ao seu lado se torna guardiã ou inimiga, fonte de crescimento ou de ruína. A história está repleta de exemplos: impérios que caíram por causa de mulheres que manipulavam o trono, fortunas dissipadas por escolhas mal feitas e homens de poder que perderam tudo, não por falência, mas por amar errado. A mulher escolhida pelo homem rico não é uma figura decorativa, mas um pilar estratégico, um espelho do inconsciente dele. E se você entende isso, entende também porque não é qualquer mulher que conquista esse espaço. Esse tipo de mulher não precisa gritar poder, nem exibir beleza exagerada. O que a distingue é algo invisível, a capacidade de compreender o mundo interno do homem. Ela não compete com ele, mas também não se submete de forma servil. Sua presença traz ordem ao caos. Sua energia gera confiança, e confiança é a base sobre a qual se constrói tudo que permanece. Jung diria que ela é a projeção correta da ânima, não mais um reflexo infantil ou imaturo, mas a companheira que revela ao homem sua própria totalidade. Por isso, um milionário pode ter ao seu redor dezenas de mulheres atraentes, mas escolherá apenas uma, e essa não será a mais evidente. Ela será a que toca sua alma, a que desperta nele a sensação de destino cumprido. E aqui está a pergunta inevitável: como reconhecer esse tipo de mulher? A resposta não está em características superficiais, mas em padrões psicológicos. Essa mulher entende o jogo da vida em sua profundidade. Ela não busca apenas se beneficiar da riqueza dele, porque ela mesma carrega uma riqueza interior. Sua postura é de construção, não de consumo. Sua presença fortalece, não enfraquece. Ela não é uma âncora que afunda, mas a que estabiliza. Não é um bardo, mas um combustível. Ela sabe lidar com a sombra do homem sem ser destruída por ela.
e isso é raro. Carl Jung afirmava que a relação verdadeira só acontece quando duas pessoas reconhecem suas sombras e, ainda assim, escolhem permanecer lado a lado. O homem milionário, que geralmente enfrentou batalhas interiores para superar medos, inseguranças e a solidão da ascensão, só se entrega a uma mulher capaz de suportar esse lado obscuro. Não se trata apenas de amor, mas de integração psíquica. Essa mulher não foge da dor, não teme o silêncio, não desmorona diante do peso do poder. Ela sabe que a alma humana é feita de luz e de escuridão e caminha firme ao lado dele, mesmo quando as tempestades se levantam. Essa é a primeira verdade que precisa ser dita. Homens de grande poder não buscam diversão passageira quando se trata de casamento. Eles buscam a mulher que encarne o arquétipo da estabilidade, da compreensão e da profundidade. Não é uma escolha aleatória, mas um instinto arquetípico guiado pelo inconsciente que leva o milionário a enxergar na multidão aquela que carrega a marca de destino. Homens milionários não se destacam apenas pelo patrimônio que possuem, mas pelo modo como enxergam o mundo. Eles compreendem algo que a maioria ignora. Cada escolha em sua vida é um investimento, e isso se aplica principalmente à mulher que decidem ter ao lado. Para eles, a parceira não é apenas uma companhia emocional, mas um reflexo direto de sua psique, de sua sombra e de seu inconsciente coletivo. Carl Jung nos ensinou que todo relacionamento amoroso é, na verdade, uma projeção. O homem projeta na mulher seus ideais, seus medos, sua imagem interna de feminilidade, aquilo que ele chama de ânima. E, para os homens que atingiram o ápice da independência material, essa projeção precisa estar alinhada com a energia que os mantém em movimento. Mas aqui está o detalhe que poucos compreendem. O milionário não escolhe a mulher mais bonita apenas pelo estético, porque a beleza, por si só, é um valor instável. A beleza se transforma com o tempo, se desgasta, perde intensidade. O que ele busca é a mulher cuja mente é um espelho da sua ambição. Ele precisa de alguém que saiba canalizar sua energia sexual, criativa e vital para algo além da superficialidade. Jung já havia descrito que a sexualidade não é apenas um impulso biológico, mas uma força criativa que pode ser sublimada em poder, arte, sabedoria e, sim, prosperidade. O homem milionário compreende esse mecanismo, ainda que inconscientemente, e procura a mulher que não rouba sua energia, mas que potencializa essa transmutação. Diversos estudos científicos em psicologia evolutiva confirmam que, inconscientemente, homens de alto status tendem a buscar parceiras que demonstrem sinais claros de lealdade, estabilidade emocional e inteligência prática. Não basta ser atraente, é preciso ser uma mulher que sustente a visão de futuro do homem. Homens comuns, muitas vezes, se perdem escolhendo apenas pela aparência imediata, pelo prazer momentâneo e pagam o preço em longo prazo. Já os milionários, forjados em batalhas internas e externas, compreendem que a mulher certa pode ser a diferença entre manter sua riqueza ou perder tudo. Carl Jung explicaria isso como uma necessidade de integração da psique. O milionário que alcançou sucesso externo precisa de equilíbrio interno. E a mulher que ele escolhe não é um capricho, mas uma espécie de extensão da sua mente. Não é à toa que vemos tantos grandes empresários, pensadores e líderes escolherem parceiras discretas, de comportamento sólido, capazes de oferecer não apenas prazer, mas sustentação psicológica. Essa mulher funciona como um ponto de ancoragem, um lugar seguro para a mente turbulenta do homem que constantemente lida com riscos, estratégias e pressões. E há outro aspecto ainda mais profundo. Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos em nós encontra um meio de se manifestar. Homens que não compreendem a si mesmos acabam buscando mulheres que representam sua sombra, instáveis, manipuladoras, destrutivas. É como se o inconsciente pedisse para ser visto através da escolha amorosa. Mas os milionários que atingem verdadeiro poder interior compreendem suas sombras, e por isso suas escolhas de mulheres não são aleatórias, são conscientes. Eles não escolhem quem desperta apenas desejo, mas quem desperta evolução.
A neurociência moderna corrobora esse ponto. Relacionamentos estáveis, baseados em confiança e parceria, reduzem níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam dopamina, responsável pela motivação e pela criatividade. Para um homem de alta performance, isso significa energia extra para continuar crescendo. Por isso, o milionário busca a mulher que não cria caos, mas ordem, que não drena, mas multiplica, que não o prende em dramas, mas o liberta para continuar sua jornada. E talvez essa seja a lição mais dura para os homens comuns. Perceber que, em grande parte, o tipo de mulher que você atrai é o reflexo direto da energia que você emana. Se sua vida é guiada pelo caos, você atrairá o caos. Se você vive mergulhado na insegurança, acabará atraindo relacionamentos que reforçam essa insegurança. Mas se você eleva sua mentalidade, sua disciplina e sua clareza, naturalmente atrairá um tipo de mulher que reconhece e valoriza esse nível de energia. É por isso que os milionários não escolhem por acaso. Eles sabem que o casamento não é apenas uma relação íntima, mas uma aliança espiritual, psicológica e, em última instância, econômica. A mulher certa pode multiplicar sua força, enquanto a mulher errada pode arruinar não apenas sua vida emocional, mas todo o império que ele construiu. Esta não é apenas uma questão de amor, mas de sobrevivência no jogo da vida. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Talvez você esteja fracassando não porque não tem talento ou capacidade, mas porque a energia feminina ao seu redor está drenando sua essência. Jung diria que o inconsciente coletivo influencia nossas escolhas e que romper esse ciclo exige consciência. Para se tornar um homem de alto valor, você precisa entender profundamente o que está buscando em uma mulher. Não se trata de padrões sociais, mas da sua própria psique. Agora, pense com calma. Se você tivesse conquistado milhões, se tivesse alcançado o ápice do seu potencial, será que a mulher que está hoje ao seu lado seria a mesma que você escolheria? Ou será que, ao se tornar maior, você perceberia que precisa de alguém que acompanhe essa grandeza? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é exatamente ela que separa os homens comuns dos homens que realmente moldam seu destino. Os homens que acumulam grandes fortunas, influência e poder raramente dão passos aleatórios em suas vidas pessoais. O casamento, para eles, não é apenas uma questão de paixão ou impulso momentâneo. É um movimento estratégico, psicológico e muitas vezes até espiritual. E aqui entra uma verdade incômoda. O tipo de mulher que um homem milionário escolhe não está baseado apenas em beleza ou juventude, como muitos acreditam. Jung nos ajuda a compreender isso porque ele mergulhou nas camadas mais profundas da psique humana, onde o inconsciente coletivo molda padrões de atração e repulsa. Um homem de grande patrimônio já foi testado pelas pressões do mundo. Ele conhece a solidão do topo, a inveja dos que o rodeiam e a tentação das ilusões superficiais. Por isso, quando chega a hora de se comprometer, ele não busca a mulher que todos desejam. Ele busca aquela que poucos compreendem, a mulher que possui o arquétipo da guardiã, da parceira que não drena sua energia, mas a expande. Essa mulher pode até passar despercebida para muitos, mas no íntimo carrega algo raro, a capacidade de sustentar a energia vital de um homem poderoso sem competir com ela. Jung chamava esse encontro de integração da ânima. A ânima é a representação do feminino dentro da psique do homem. Quando ele encontra no mundo externo uma mulher que reflete esse ideal inconsciente, nasce uma conexão tão forte que ultrapassa a lógica comum. É por isso que milionários, ao contrário do que muitos pensam, não se casam apenas com modelos ou símbolos de beleza midiática. Eles procuram uma mulher que encarne a profundidade do que sua alma pede, mesmo que isso não se encaixe no estereótipo do glamour. Agora, vamos descer ainda mais fundo. O casamento, para esses homens, é também um filtro contra o caos. Pense, se o império de um milionário é como uma fortaleza, ele não pode deixar que sua vida íntima seja um campo de batalha. Uma esposa conflituosa, insegura ou sedenta por status pode destruir em meses o que levou décadas para ser construído. A psique masculina percebe esse risco de forma quase instintiva.
Por isso, o milionário é seletivo, muitas vezes brutalmente seletivo. Não se trata apenas de amor, trata-se de sobrevivência psicológica e prosperidade contínua. Jung nos lembra que os símbolos moldam o destino. O tipo de mulher que um homem escolhe se torna um espelho de sua própria psique. É por isso que o milionário, consciente ou não, rejeita mulheres que carregam a sombra não trabalhada, aquelas que projetam insegurança, vazio existencial ou apenas ambição material. Ele pode se divertir com elas, mas não lhes dará o seu nome, seu legado e sua herança. O casamento exige mais do que desejo, exige uma comunhão de arquétipos. Agora preste atenção a isso. Os milionários buscam um tipo de feminilidade que muitas mulheres modernas têm perdido. Não confunda com submissão, não se trata disso. Trata-se da capacidade de compreender a jornada masculina, de apoiar sem sufocar, de nutrir sem controlar. Essa mulher é rara porque exige maturidade psicológica, autoconhecimento e equilíbrio. É alguém que já enfrentou sua própria sombra, que não precisa se apoiar na fortuna alheia para se sentir completa, mas que vê na união uma expansão mútua. Essa é a verdade desconfortável. Homens de alto valor escolhem mulheres que já construíram, dentro de si, um império invisível. E por isso, quando os olhos de um milionário repousam sobre elas, não enxergam apenas um rosto ou um corpo, enxergam um reflexo de si mesmos, um símbolo de segurança e eternidade. E aqui surge a pergunta que ecoa em silêncio. Será que você, como mulher, tem desenvolvido essa essência? E você, como homem, tem clareza suficiente para reconhecer esse arquétipo quando ele aparece diante de você? Pois é nesse ponto que o ensinamento de Jung se conecta com o mundo real, porque o inconsciente não erra, ele revela. E só os atentos percebem. O que poucos entendem é que o casamento, principalmente para homens de grande poder e riqueza, não é apenas uma união de corpos ou um contrato social. É uma escolha estratégica que molda o destino. A psicologia de Carl Jung nos mostra que, na verdade, toda escolha amorosa é também uma escolha inconsciente sobre si mesmo. O homem projeta em uma mulher a sua própria ânima interior, ou seja, a representação do feminino que habita dentro dele. E aqui está o ponto central. Um homem milionário, que já conquistou o mundo externo, não busca qualquer mulher, mas sim aquela que reflete o grau de consciência e de maturidade que ele alcançou em sua própria vida interior. Essa projeção não é um detalhe menor. Na prática, significa que, se um homem de poder ainda estiver preso em infantilidades, instintos baixos ou ilusões, ele escolherá mulheres que apenas reforçam sua própria sombra. Mas se ele já atravessou esse caminho, se já enfrentou seus monstros internos, se já aprendeu a domar seus impulsos e dar direção à sua vida, então buscará uma mulher que seja mais do que aparência, mais do que sedução superficial. Ele buscará uma hiada de alma, alguém que traduza no feminino aquilo que ele já lapidou dentro de si no masculino. E é justamente aqui que os homens milionários mais conscientes se diferenciam da massa. Eles não estão interessados em mulheres que apenas brilham pela estética, pois riqueza e poder tornam o homem alvo de incontáveis tentativas de manipulação, de interesse, de aparências vazias. Um homem comum pode cair nisso, mas um homem que construiu impérios não aceita desperdiçar sua vida com uma companhia que o sugue ao invés de somar. A mulher escolhida é aquela que, ao invés de drenar sua energia, multiplica. Aquela que, em vez de competir com ele ou enfraquecê-lo, fortalece sua visão. Essa mulher não precisa ser perfeita, mas precisa ser real, profunda, leal, capaz de estar em silêncio e, ao mesmo tempo, em presença. Jung dizia que o casamento verdadeiro exige a capacidade de confrontar a sombra. E muitos homens, mesmo milionários, falham aqui, porque confundem status com maturidade. A sombra do homem rico é acreditar que pode comprar amor com o poder do dinheiro. Mas o homem sábio entende. A única coisa que não pode ser comprada é a autenticidade de uma presença feminina que não se curva ao ouro, mas que se entrega ao que é eterno. É por isso que muitos milionários escolhem mulheres que, aparentemente, não seguem o padrão óbvio de beleza midiática, mas que carregam algo invisível: força espiritual, equilíbrio emocional, firmeza de caráter. Agora, observe bem. Quando Jung falava sobre ânima e ânimos,
ele nos mostrava que a completude da alma humana depende desse encontro entre o masculino e o feminino. Não no nível físico apenas, mas sobretudo no psíquico. O milionário que encontra uma mulher verdadeiramente alinhada com sua missão não está apenas vivendo um casamento, mas está tocando naquilo que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar inteiro. Essa mulher, para ele, não é apenas esposa. Ela é a chave de acesso à sua próxima transformação. E aqui está uma verdade desconfortável. Homens que conquistam riqueza, mas escolhem mal suas companheiras, frequentemente perdem tudo. Porque uma mulher equivocada pode arrastar um império para a ruína. As estatísticas mostram que o casamento errado custa ao homem não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Divórcios milionários, guerras judiciais, destruição de imagem, perda de foco e, acima de tudo, perda da energia vital que sustenta seu poder criativo. Por isso, o homem milionário consciente escolhe com frieza estratégica e calor espiritual ao mesmo tempo. Ele entende que casar com uma mulher é também casar com seu próprio destino. E por mais frio que isso possa parecer, não é uma decisão baseada apenas em amor romântico. É uma decisão baseada em missão de vida. Ele pergunta a si mesmo: essa mulher pode caminhar comigo até o fim? Essa mulher resiste às tempestades? Essa mulher me inspira a ser maior do que já sou? Ou essa mulher apenas deseja colher da minha árvore sem plantar nada em seu solo? Essas perguntas não são banais, elas são decisivas. Pois, no fim, o milionário consciente sabe: qualquer homem pode deitar-se com muitas mulheres, mas pouquíssimos homens são sábios o bastante para unir-se à mulher certa. E essa escolha, segundo Jung, não é apenas individual, é também coletiva, pois toda união forma uma energia que impacta filhos, gerações, sociedades. Por isso, o peso dessa decisão não é apenas íntimo, é civilizacional. E quando olhamos para a psique, percebemos que a escolha de um parceiro não é apenas uma questão de desejo, atração ou conveniência social. Ela é, antes de tudo, um reflexo profundo daquilo que habita dentro de nós, consciente ou inconscientemente. Carl Jung chamava isso de projeção. Nós projetamos sobre o outro aquilo que carregamos dentro de nós, mas ainda não tivemos coragem de confrontar. É por isso que homens milionários, que já percorreram a dura jornada da disciplina, da construção, da superação do próprio ego para alcançar poder e riqueza, não buscam simplesmente uma mulher por aparência ou vaidade. Eles não querem apenas uma companhia que desperte desejo imediato. Eles procuram uma parceira que represente, em essência, um reflexo mais elevado de sua própria psique. Uma mulher que seja capaz de sustentar um homem que carrega o peso do mundo sobre os ombros. Esses homens sabem, consciente ou não, que uma escolha errada pode destruir um império. A história está repleta de exemplos de reis, generais e grandes magnatas que caíram não por falta de inimigos externos, mas porque abriram as portas do coração para a mulher errada. A psique masculina, quando se conecta com uma energia feminina destrutiva, perde clareza, perde propósito e se entrega ao caos. Jung descrevia isso como a manifestação negativa do arquétipo da ânima, a mulher interna, distorcida que guia o homem para a confusão e a perdição. Mas o homem que já dominou o jogo do mundo externo, dinheiro, status, poder, não pode permitir que o jogo interno seja corrompido. É por isso que ele busca uma mulher que encarne equilíbrio, não caos, que traga calma, não tempestade, que expanda em vez de consumir. A mulher escolhida por esses homens milionários não é aquela que grita mais alto, que busca atenção a qualquer custo, mas aquela que sabe o valor do silêncio, da inteligência emocional e da capacidade de sustentar sua própria energia sem depender da validação constante do mundo. E isso é científico. Diversos estudos em psicologia e neurociência demonstram que relacionamentos estáveis, fundamentados em cooperação, confiança e regulação emocional, estão diretamente associados a níveis mais altos de sucesso financeiro e longevidade. Homens que escolhem parceiras desequilibradas emocionalmente acabam, cedo ou tarde, drenados, financeiramente, fisicamente e psicologicamente. O que prova que a escolha do parceiro também é uma estratégia de sobrevivência.
O milionário não quer apenas alguém ao seu lado. Ele quer alguém que compreenda o peso de sua missão. Alguém que não transforme cada detalhe em drama, mas que o ajude a expandir seu poder de visão. Uma mulher que entenda que seu papel não é limitar, mas expandir. Que não precisa competir com ele, mas que sabe que pode caminhar lado a lado. É nesse ponto que muitos homens comuns se perdem. Eles acreditam que o sucesso financeiro, por si só, será suficiente para atrair a mulher certa, mas não entendem que, sem clareza psicológica, continuarão repetindo o ciclo da projeção inconsciente, escolhendo sempre o mesmo tipo de mulher destrutiva, apenas em diferentes rostos e corpos. A chave não é apenas ser rico, mas também ser consciente. E o que é a consciência, senão a luz que ilumina a sombra? Carl Jung dizia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Por isso, o homem milionário, aquele que já atravessou a sua própria escuridão, não se deixa guiar pelo instinto cego ou pelas ilusões da beleza superficial. Ele procura o arquétipo da mulher que o conecta com sua parte mais elevada. A mulher que não distrai da missão, mas que se torna um pilar para que essa missão vá ainda mais longe. Você percebe agora? A escolha não é aleatória. É profundamente psicológica, é espiritual, é estratégica. Homens milionários sabem que a verdadeira riqueza não está apenas no patrimônio acumulado, mas na qualidade da energia feminina que compartilha sua vida. E essa é a lição que muitos não querem ouvir. Se você quer prosperar, você precisa aprender a olhar além da superfície, a enxergar os padrões invisíveis que determinam o destino. E isso significa escolher conscientemente a mulher que estará ao seu lado, porque essa escolha será sempre a fronteira entre a sua ascensão e a sua queda. O homem milionário não está atrás apenas de beleza, status ou admiração superficial. Ele procura a mulher que consegue, em silêncio, sustentar o peso de seus próprios demônios, sem se perder no meio deles. Ele busca aquela que entende que prosperidade verdadeira não é apenas sobre dinheiro acumulado, mas sobre paz de espírito, clareza de propósito e capacidade de construir algo que perdure. Carl Jung nos mostra que por trás de todo grande homem há o reflexo da sua ânima, a parte feminina que habita em seu inconsciente e que muitas vezes se manifesta através da parceira que ele escolhe. Por isso, os milionários não se conectam de maneira definitiva com mulheres superficiais. Eles até podem cruzar com elas em fases da vida, mas não permanecem. Porque no fundo sabem, aquilo que não sustenta a alma desmorona o império. O homem que construiu riqueza, que atravessou guerras internas, que venceu batalhas invisíveis, não se deixa prender pelo brilho temporário. Ele procura profundidade, solidez, maturidade emocional. A mulher que se torna escolhida é aquela que compreende o silêncio, que respeita o espaço, que incentiva sem sufocar, que sabe quando calar e quando falar. Uma mulher que sabe ser amante, amiga, confidente e conselheira. Os milionários entendem que a vida já é barulhenta, que o mundo já é caótico, e por isso não precisam de mais caos dentro de casa. Precisam de equilíbrio. A mulher escolhida não é necessariamente a mais bonita, mas é a que desperta neles a sensação de lar, de confiança e de crescimento constante. Ela não diminui, não se perde na inveja, não tenta competir. Ela soma, ela expande. Esse tipo de mulher não se oferece em excesso, não se desespera para ser vista. Ela simplesmente existe em sua plenitude e, por isso, é notada. É a energia calma no meio da tempestade. É a certeza em meio à dúvida. É a mulher que não precisa ser carregada, porque já sabe caminhar sozinha. É ela que desperta no homem milionário a sensação de que encontrou algo raro. Algo que dinheiro nenhum compra. Uma presença autêntica. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de moldar-se para agradar ou para ser escolhida. Trata-se de ser tão completa em si mesma que naturalmente atrai o que é sólido, forte e verdadeiro.
A mulher que entende seu próprio valor não precisa implorar para ser reconhecida. Sua essência fala antes de qualquer palavra. E você, ao ouvir essas palavras, precisa se perguntar: quem você é na vida dos outros? O que você transmite sem dizer nada? Está cultivando a profundidade que transforma ou ainda vive na superfície que desmorona ao menor vento? Porque no fim, não é sobre ser milionário ou não. É sobre o que você atrai de acordo com a energia que carrega. As pessoas certas, as oportunidades certas, o amor certo, tudo isso é consequência daquilo que você constrói dentro de si. E se você quer continuar mergulhando em verdades que ninguém mais tem coragem de dizer, se deseja compreender o que Carl Jung revelou sobre o inconsciente, sobre as relações, sobre poder, dinheiro e alma, então este é o lugar certo para você. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e junte-se a essa comunidade que cresce todos os dias. Aqui você vai descobrir segredos que não estão nos livros de autoajuda, mas nas profundezas da mente humana. Não deixe para depois. Sua transformação começa agora.